Bom dia, amigos, bem-vindos ao canal Policial Federal Scandiuse. Aqui a gente fala de segurança pública de dentro para fora. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas que nós estamos em obras aqui no prédio, então vocês vão escutar os pedreiros trabalhando e eu não acho justo pedir para parar só porque eu vou gravar um vídeo. Como a gente não recebe nada de ninguém, não tem patrocínio nenhum e não faz questão de ter um canal lindo demais, a gente tenta passar a verdade. Então a verdade é isso, vocês vão escutar alguns barulhos da obra que está tendo aqui no prédio. Hoje eu queria falar sobre o plano Morra no Dia Certo do nosso governo federal. Isso aí, nosso governo federal instituiu um plano Morra no Dia Certo. E como eu gosto do modelo de estudo de casos, eu podia usar aqui o caso dos colegas do Lobo, do Matsunaga, que morreram no Rio Solimões, combatendo o tráfico de entorpecentes, foram alvejados lá. Podia citar aqui o exemplo do colega Klaus, que estava no helicóptero da Polícia Federal e faleceu vítima de um tiro combatendo o roubo a banco em Pilão Arcado, na Bahia. Tem uma série de casos que eu podia contar, mas eu vou contar para vocês a minha história, o meu caso. E como funciona para mim o plano Morra no Dia Certo do governo federal. A discussão agora é sobre a previdência social, né? E o custeio dela, e a previdência e a aposentadoria do policial federal, do policial em si e do servidor público. Eu faço uma homenagem aqui também aos 4 pilotos do helicóptero da Polícia Militar que faleceram no combate ao tráfico no Rio de Janeiro. Apesar da Polícia Militar ter ficado fora nesse momento dessa regra maluca, eles vão ser enquadrados em algum momento. Vamos lá. A minha história, antes de eu contar esse plano, eu queria fazer um breve histórico. Eu, no final da década de 80, eu me formei, eu era servidor, eu era funcionário da companhia estatal aqui e tinha sonhos, né? Todo mundo tem sonhos. E eu tinha 2 caminhos básicos a seguir. Ou eu tentava iniciativa privada que me permitiria ficar rico, viajar, ir de jatinho para Paris. A iniciativa privada permite isso para qualquer um de nós. Ou eu ingressaria no serviço público, que poderia me dar alguma coisa no futuro em termos de estabilidade, integralidade e paridade. Eu comecei a pesquisar e eu vi que a polícia ela me dava algumas coisas e me pedia outras em troca. Por exemplo, o policial ele não tem fundo de garantia. Então ele vai passar a vida inteira, o servidor comum, quando ele passa a vida inteira, quando ele aposenta, ele retira o seu valor de fundo de garantia, pega aquela bolada que nós sabemos. O policial não tem isso, no caso do policial federal. O policial não tem adicional de horas noturnas, não tem folga remunerada, o policial contribui com o teto em 11% do seu rendimento, o policial está 24 horas de serviço. Todo mundo na sua rua sabe que você, no seu prédio, perto da sua casa, sabe que você é policial, você sabe que você vai ser chamado a qualquer hora do dia e da noite, assim como eu fui durante a minha vida funcional. Esse pacote que eu sabia que eu ia, ele tinha troca de tiro em Araraquara, ele tinha prisão de traficante em São Paulo, ele tinha combate ao tráfico de entorpecente na Amazônia, ele tinha combate aos crimes locais que podiam influenciar na minha família e tudo mais. Esse era o pacote. E a contrapartida desse pacote que o governo falou para mim, ele falou assim: poxa, você vai fazer isso tudo, você não vai ter mais dia nem noite, mas no final da sua vida, no último terço da sua vida, você vai ter uma pensão, você vai ter uma aposentadoria integral que vai ficar para sua esposa e para suas filhas, suas parceiras que sofreram a vida inteira com você, que vão sofrer a vida inteira com você. Eu fiz a minha conta e prestei um concurso público que eu estava fazendo a proporção, tinha mais de 100 mil pessoas para 1000 vagas. Então dá uma média de 100 pessoas por vaga, que era mais concorrido que qualquer vestibular da época. E foi isso que o governo me ofereceu. Eu falei, poxa vida, eu passei nesse vestibular, né, e ingressei no serviço público para quando eu chegasse no final da minha vida, no último terço da minha vida, eu pudesse, junto com a minha família, usufruir. Eu não ia ficar rico,
mas eu teria essa estabilidade e essa certeza que eu poderia construir um futuro ao longo do tempo. Servidor público, policial, não fica rico. Ele consegue, como eu consegui comprar o meu apartamento, ter meu carro financiado em 12 anos, o apartamento, e vamos que vamos, né? A gente vai construindo as coisas de acordo com o que você vai ganhando, porque você tem uma previsibilidade. Aí, meus amigos, foi chegando perto da minha época da aposentadoria. E aí começaram as conversas. Poxa, mas o governo não tem dinheiro, a aposentadoria é deficitária. Como a gente sabe que os nossos governantes, eles têm um sério problema moral até, e governam através de números, muitas vezes fictícios porque tem outras finalidades, a gente resolveu pesquisar antes de formar um conceito. Eu gostaria que vocês assistissem um vídeo de 2 minutinhos antes da gente mostrar para vocês o plano Morra no Dia Certo. Vamos lá, a gente já volta. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Bacana, pessoal. Vocês viram no vídeo que a conta da Previdência Social, ela fecha? Que o problema é de gestão? Como a gente vem falando aqui, a gente tem problema de gestão no governo federal como um todo. Desce para a Polícia Federal, desce para os órgãos todos que compõem a segurança pública. Por isso que a gente tem esse caos na segurança pública, na saúde, na economia como um todo. O problema é de gestão dos homens que estão lá e não o problema dos números que não se completam. Com esse vídeo acho que ficou bem fácil demonstrar que o direcionamento errado dos nossos recursos é o que faz com que a gente tenha esses números que o governo divulga por aí. Então a correção passaria por uma correção na gestão do dinheiro público como um todo, na gestão do Estado como um todo. E aí, pessoal, o governo, faltando um ano para eu me aposentar, o governo, tendo como base essa premissa errada que a Previdência Social não se paga, o que o governo fez? Ainda na época da presidenta Dilma, lançaram um projeto de lei que virou lei, que falava o seguinte: a esposa do aposentado, se esse aposentado vier a falecer, se ela não tiver completado 44 anos, ela só tem direito a uma proporcionalidade de anos. Vamos dar um exemplo prático, que é o meu caso, que aconteceu. A gente está gravando isso hoje no dia 8 de dezembro de 2016. Então ontem, foi dia 7 de dezembro de 2016, a minha esposa tinha 43 anos. Se eu falecesse ontem, ela teria direito a 20 anos de pensão.
Ou seja, quando ela completasse 63 anos de idade, ela ficaria sem um tostão mensal, ela que batalhou esses 30 anos comigo, ela ficaria sem um tostão mensal e teria que começar a trabalhar aos 63 anos de idade, porque o governo resolveu, de uma conta que a gente não sabe de onde, falar que ela só teria 20 anos. Mas graças a Deus a gente conseguiu. Hoje é dia 8, ela está completando 44 anos. Então aproveito, parabéns, Mirtz, beijão, amo você. 44 anos. Ah, sabe qual a regra hoje? Hoje, se eu falecer, ela tem direito à pensão integral. Que legal, né? Então aquele acordo que eu fiz com o governo lá atrás, quando eu estava em dúvida ainda se eu queria ficar rico ou se eu queria ser servidor público e doar minha vida para o serviço público, porque o servidor público ele não serve a um chefe, ele não serve a uma instituição, ele serve à população. E eu entendo isso como servidor público e fiz isso a minha vida inteira. Eu tenho 1 milhão de defeitos, mas as pessoas não podem me acusar de ter trabalhado mal um só dia da minha vida. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que a gente serve as pessoas. E aí, meus amigos, hoje a minha esposa está completando 44 anos e eu já tenho direito, ela já tem direito, se eu falecer, a pensão integral. Bacana, né? Aquilo que a gente acordou lá atrás com o governo. Então eu não fui atingido por essa regra, mas tem um monte de gente sendo atingida aí. Né? O policial que está na rua está sujeito a vários e pode ser atingido e deixar a família dele com metade do salário, mais um pouquinho, ou com tempo de pensão só. Isso é um absurdo. Só que aí o governo veio com a PEC da Previdência para melhorar as coisas. E olha só, essa PEC da Previdência ela prevê uma coisa engraçada. Engraçada não, é triste, mas vamos tratar como engraçada. Ela fala assim, se a partir da promulgação, ou seja, a partir do dia que entrar em vigor essa emenda constitucional, a pensionista do servidor policial não vai ganhar mais a integralidade. Ela vai passar a ganhar 50% do que aquele policial ganhava, mais um quebradinho de um cálculo que é feito por dependente ou em cima do resíduo, que não fecha os 100%. Então, peraí, se entrar essa PEC em vigor em junho do ano que vem, e virar uma emenda constitucional, entrar na Constituição, o melhor prazo para eu morrer vai ser de hoje, que a minha esposa está completando 44 anos, até o dia da entrada em vigor dessa PEC. É o Plano Nacional de Morte para o Servidor Público. Você tem um prazo legal para morrer, senão a sua família perde aquilo que você combinou lá atrás. É isso que o governo está oferecendo por causa dessa bagunça administrativa que eles fizeram. Não é a gente sabe que não é bagunça. Tem um propósito que está sendo desvendado aí pela Lava Jato. Então, meus amigos, especialmente os amigos policiais, façam as suas contas. Se tiverem dúvida, pode mandar um recadinho pra gente, que a gente ajuda a falar para vocês o melhor dia para vocês morrerem, para que as famílias de vocês não sofram mais além da perda de vocês. Grande abraço, boa semana e parabéns, BTS!